Hoje nós temos a satisfação de conversar com a Lia Osório Machado, ela que é geógrafa, pesquisadora, autora de diversos livros, publicações e estudos sobre as fronteiras. A Lia já realizou diagnósticos socioeconômicos, demográficos e de segurança pública da faixa de fronteira do Brasil, já escreveu sobre os espaços geopolíticos transnacionais, cadeias produtivas, integração sul-americana, desenvolvimento da faixa de fronteira e uma série de outras temáticas. Eu, o presidente do IDESF, Luciano Stremel Barros, o professor da Universidade Federal de Goiás, Camilo Pereira Carneiro, e a pesquisadora da UFG, Laura Beatriz Silva Leal, nós vamos conduzir essa conversa com a Lia, em que para que ela possa compartilhar algumas vivências e reflexões sobre as fronteiras do Brasil. Lia, então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado essa conversa conosco. E a gente começa, então, te perguntando sobre a sua trajetória como estudiosa das fronteiras. Como é que a senhora começou a estudar fronteiras? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de vocês. Para mim é sempre um prazer falar da fronteira, porque é uma área geográfica dinâmica hoje em dia no mundo inteiro, não é? Então, eu fico contente de ter começado lá no final da década de 90 esse tema. Estranhamente, na nossa história, os portugueses tinham uma noção muito forte de patrimônio de terras, o que não deixa de ser interessante considerando o tamanho de Portugal. Mas eles tinham muito interesse em dominar áreas, digamos assim, né? Não fizeram isso na Índia, mas aqui eles viram uma outra condição, e nos séculos seguintes, desde que chegaram aqui, houve esse interesse pelo território como patrimônio de terras. Isso é muito importante, porque o patrimônio de terras, no entendimento deles, era o controle dos limites, mas não o limite escrito no mapa, com lei e tudo, é o limite da forma como ele apareceu até em áreas dos árabes lá no meio, como é que chama isso? Oriente Próximo, que se chamava na época. Então, no caso do Brasil, o português logo cedo teve esse interesse em fazer esse perímetro, não é? Ele não estava muito preocupado em ocupar. Em direção bom, na nossa costa é enorme, em direção ao interior, eles foram andando, vocês já devem ter lá no ginásio, como é, no secundário, já escutado isso mil vezes, não é? Os bandeirantes, aquela história que São Paulo também fez uma história da propaganda de que foram só os bandeirantes, não foram, mas tudo bem. O fato é que essa questão da fronteira já aparece de uma forma no Brasil, na nossa história, muito vaga, quer dizer, o que a gente prestava atenção, e desde a época, eu diria, do início do século XX, mas talvez mais com Getúlio, o governo, a ditadura do Getúlio, não é? No final da década de 30 e tal, eles ficavam mais interessados, já que não havia ocupação desse imenso território que era o Brasil, eles não, eles digamos, ficavam preocupados com o perímetro, mas não com o conteúdo do território propriamente dito lá no interior, em direção ao Pacífico. Para encurtar a história, o que hoje é diferente, já é desde, eu diria, desde de 1990, com o governo do Fernando Henrique, o que surgiu de novo foi esse interesse das relações com os países vizinhos, ainda não em direção ao Pacífico. Isso não era muito claro para o pessoal, era mais no sentido de conectar os países da América do Sul. Bom, então isso foi o contexto em que, na década de 90, surgiu, e eu nem sabia, eu estou contando a história que eu aprendi após começar o trabalho, né? Então, eles, na época, começaram a ter esse interesse, a ver esse plano
de estrutura rodoviária, e possivelmente ferroviária, de criar uma rede para o interior do Brasil e vagamente nessa relação com os países vizinhos, dado o nosso isolamento e o deles também, etc. Bom, o que que mudou em relação a essa época? No primeiro governo, não, no final da década de 90, eu vou me enfiar nessa história. Eu, na década de 90, na verdade, comecei a me interessar pela fronteira. Nada tem a ver com o que eu acabei de dizer. Foi mais um interesse de ver a entrada de redes ilegais, porque eu estava interessada na Amazônia, essa foi minha área de estudo anteriormente, e queria saber o que que estava sustentando. Eu fiz alguns trabalhos sobre isso, o que estava sustentando a economia da Amazônia, e ficou claro que, além de lavagem de dinheiro, havia também o tráfico de cocaína, de coca, mais do que cocaína, porque vinha dos países nossos vizinhos, Bolívia, Colômbia, e Peru. Então, isso foi uma linha, digamos, não, não posso dizer uma linha, um fluxo, digamos assim, de informação e de interesse meu, e eu fiquei surpresa de não encontrar. Fui procurar coisas sobre a fronteira, justamente por causa da entrada da droga, e para mim, eu fiquei tão considerando o tamanho da nossa fronteira, por que que não havia nenhum trabalho sobre a fronteira? A fronteira era algo super presente, desde o primário, praticamente, se fazia mapa na minha época, eu sou idosa, já tinha, nós fazíamos mapa à mão para saber o tamanho do Brasil, mas nunca, nunca as pessoas falavam dessa fronteira, era algo distante. Mesmo depois eu vi isso, os estados nossos, não é? Estado do Paraná, estado do Rio Grande do Sul, de qualquer estado, estado do Amazonas, Mato Grosso, ninguém dava bola nos governos estaduais, muita bola para a fronteira como área de estudo. Veja bem, não para usar a fronteira. Vocês estão em Foz do Iguaçu, que foi um dos lugares que cresceu por interesse da população civil, apesar de ter começado como uma base militar muito simples, né? Mas, na verdade, o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, que até hoje é a maior cidade da nossa fronteira internacional, é, é um lugar que, digamos assim, desenvolveu-se, né, em termos da iniciativa local, não tanto do governo. Havia intervenções, por exemplo, com a nossa relação com o Paraguai. Para nós, isso sempre foi importante, por motivos geopolíticos. Então, havia esse interesse, mas o conjunto da fronteira internacional do Brasil, que é uma das mais longas, não havia. Então, para minha surpresa, eu estou explicando por que que não havia praticamente material sobre isso. Inclusive, essa foi a nossa, lá no laboratório, nossa surpresa, não havia trabalhos, pesquisas, interesse do Ministério das Relações Exteriores, que eu considero, exceto em alguns momentos, muito fraco, em termos de divulgar. Eles são muito fechados e, na verdade, durante grande parte da minha vida, meu julgamento foi que eles pouco trabalhavam em termos de estimular a pesquisa sobre a fronteira internacional, apesar de, em princípio, a mudança é que isso que foi acontecendo no mundo, como a fronteira é também um lugar de conflito, não é só de passagem. Bom, então, por causa da questão da droga, eu comecei, então, o estudo no final, na segunda metade do século, da década de 90, eu comecei a fazer esse estudo que, como não existia nenhum, que me parecia aberto à pesquisa, não é? E meus alunos, meus orientandos, havia vários deles lá na UFRJ, né, que é a minha
onde eu passei minha vida profissional, havia vários. Camilo foi um mestrado, não foi Camilo que fez a dissertação lá na UFRJ e assim por diante. Então, ah, cada um deles foi escolhendo uma área para fazer da fronteira, e tudo isso é importante que a gente diga que um dos estímulos para a pesquisa é o financiamento. Eu, por motivo da pesquisa sobre a droga, que fez muito, deu muita celeuma, na imprensa e tudo isso, eu tive acesso a financiamento como pesquisadora do CNPq ao dinheiro do CNPq e pedi também para a CAPES. Então, inicialmente, eu tinha um recurso para fazer o trabalho de campo. No meu entendimento, como ninguém, não havia trabalho sobre a fronteira, tinha que ir lá. E é óbvio que com essa imensa fronteira, eu poderia escolher pontos, não é? Mas não conhecia a fronteira. Mas concomitantemente, a internet ampliou, o acesso a fontes no mundo inteiro também ampliou. Isso também foi um elemento que eu quero chamar a atenção, porque hoje a pesquisa não é só você, isso é um tema interessante, vou estudar, é também o fato que você tem as condições para fazer esse estudo. E houve nessa época, porque foi justa a época que começou a internet funcionar mais na década de 90, né? No final da década de 90 e depois no século XXI. E assim foi. Eu fiz uma pesquisa pelo CNPq e mandei para o CNPq. No primeiro governo Lula, o então ministro da Integração Nacional, o Ciro Gomes, ele, ele e o José Dirceu, que era o chefe da Casa Civil, eu estou falando de uma história que eu só soube depois, se reuniram e foram fazer o plano com outras pessoas também, o plano do primeiro governo Lula. E eles pegaram um tema que, no final do governo Fernando Henrique, já começava, porque eu já comentei, pelo interesse de conexão com os outros países da América do Sul, o Fernando Henrique já tinha esse projeto, eles ampliaram muito mais, integraram e resolveram dar um ponto além, que foi considerar a fronteira como uma possível área de desenvolvimento. Então, nós fomos contratados pelo Ministério das Relações, ou, desculpe, pelo Ministério da Integração Nacional, e assim foi. Nós fizemos essa pesquisa, eu até botei aqui, porque vocês devem conhecer, não é? Não sei se conhecem, mas essa foi a publicação que eles fizeram. Essa publicação, na verdade, o que ela tem descrito é sobre as duas áreas que o próprio Ministério, não fomos nós, que escolheram, que foi Mato Grosso do Sul, por motivos que eu não vou poder entrar agora, porque senão estende demais, e a outra seria a Amazônia, principalmente na área em que o tráfico de drogas era mais forte, que era no encontro na nossa fronteira com Peru e Colômbia, que era uma das principais entradas realmente da droga, mas que eles, no governo e nos governos da América do Sul, naquela época, tinham medo das guerrilhas. Então, havia o que eu quero chamar a atenção é que o interesse pela fronteira surgiu forte ou fraco, irregular, mas por vários motivos. Então, não foi um só. O que deu sorte foi que aqui no Brasil, para você fazer pesquisa, e é bom que seja assim, foi o dinheiro público para fazer a pesquisa. Eu estava na universidade pública, então foi uma coincidência também de poder fazer essa pesquisa. Nós fizemos sem nenhuma relação direta com o governo, fizemos, eu consegui e financiamento para imprimir e mandei para o CNPq. O pessoal lá do Planalto viu, achou bom como um projeto do governo Lula
como um dos vários projetos do governo Lula. Como eu disse, Fernando já tinha feito mais timidamente, mas no interesse da rede de estradas que ele queria estimular para o futuro. Então, houve toda esse movimento, né? Então, a pesquisa saiu disso, foi extremamente interessante, porque o elemento principal não foi de desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico. Isso é o mais difícil. O que mais estimulou imediatamente foi o interesse no Congresso e de vários grupos dentro do governo. E eu acho que houve uma relação também com os estados, alguns estados, não todos, porque os estados brasileiros todos têm relações ilegais com os nossos vizinhos, é óbvio, eles conosco. Então, esse tema das relações propriamente ditas, concretas, materiais, não é um assunto que se estimula muito o estudo, não é? Por exemplo, eu levantei com os alunos uma das pequenas pesquisas, foi o movimento de caminhão. Nessa época tinha uma ótima é, estatística de movimento de caminhões nossa através de Uruguaiana, porque era grande entrada para o Cone Sul. Então, havia alguns dados, né, dispersos aí, mas eu notei que não havia interesse dos governos estaduais naquela época, de 90 para a década de 2000, não havia esse interesse, né? Porque no Brasil, em geral, os estados só se interessam quando eles veem, os estados que eu digo locais, só se interessam quando eles veem que há uma chance de obter grana, né? Recursos para alguma coisa que eles queiram. E às vezes não tem nem nada a ver com a fronteira. Então, nunca foi interesse. Eu não entendo por que isso. Quer dizer, com essa imensa área, né, de fronteira, não há muito interesse, nem nós ficamos emocionados em falar em fronteira, né? E mesmo as pessoas que vivem na fronteira preferem ser esquecidas naquela época. Portanto, isso indica que a consciência dos políticos e também dos pesquisadores era diferente da que nós vemos hoje. Então, na minha trajetória, eu estava até conversando isso com meu filho outro dia, na nossa trajetória, isso é algo extremamente curioso, eu acho, né? Mas parece que em outros lugares isso também aconteceu. Nós não somos o único, né? Em que as pessoas não se, apesar do tamanho da fronteira, as pessoas não se interessam. Acham que isso é fundo do quintal. Nós temos muito essa visão de fundo de quintal. Fundo de quintal é para escravo. É gente que foge do centro, não tem nenhuma importância e não tem muito, como é que chama, respeito dos outros. Vocês mesmo em Foz do Iguaçu aparecia sempre como as cachoeiras, sem dúvida nenhuma, por causa das conexões internacionais, inclusive, que incluíam relações internacionais ilegais, ilegais as duas, mas o resto da fronteira, nada, praticamente nada. Não é muito pouco. Talvez lá do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, né, Rivera, né, isso aí tudo, que tinha muito turista e tal. E tinha relações locais, né? O Camilo sabe disso, morou uma época lá no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo começou a ser estudado. Agora, por que que as pessoas, de repente, eu acho que foi uma espécie de começaram a se interessar pela fronteira, foi isso, nada forte, único. Foram várias, é isso que eu quero passar para vocês. Veio de várias fontes, várias origens, e não, nenhuma delas muito forte, exceto a do Estado Central, Brasília, né? Então, isso foi o que deu substância. E nós fizemos isso e começaram os alunos a fazer, para minha surpresa e minha alegria, porque eu fui de uma época, eu estou, né, com 84 anos, então
grande parte da história recente do Brasil eu fui vivendo. Eu acho que nesse período, por causa da revolução que houve nos meios de comunicação, houve passos largos no sentido de rapidez, de difusão da informação. Pode você não fazer nada com ela, mas isso acelerou. Por mais que a gente critique, a gente gostaria que fosse mais, que a gente não dá bola, é verdade tudo isso, mas na verdade isso é novo na nossa história, e da história de vários países, né? Então, é muito interessante. E Foz do Iguaçu tem um papel importante, porque é a maior cidade de toda a fronteira internacional do Brasil, não é? Teve mais importância num certo momento por causa do Cone Sul. Hoje, ela é a mais desenvolvida e a maior cidade da fronteira internacional, mas vão aparecer seguramente, vocês já devem estar percebendo isso, outros núcleos ao longo da linha de fronteira. Por quê? Porque o contexto agora, não só de informação é diferente, que eu falei da internet, isso é fato, mas é porque a geopolítica do mundo e do Cone Sul mudou. Nesse aspecto, o que eu tenho que chamar atenção, e outros pesquisadores, muito poucos estou estudando, inclusive alguns do sul do Brasil, eu esqueço o nome da moça agora, que fez um trabalho extremamente interessante anos atrás, e começou a relação com a China. E isso eu acho fantástico, porque durante décadas a China já estava em Porto Iguaçu, não é? E na cidade vizinha do Paraguai, né? E, Estrada Leste? isso, e também da Argentina, muito menos, né? A Argentina sempre fechou muito a entrada. Não que ela fechasse o contrabando, mas fechou a entrada formal. Então, isso também foi. Isso eu estou achando também extremamente interessante, porque agora vão se multiplicar os pontos de contato, porque na nossa relação com o mundo e com a China, que se desenvolveu, deslanchou um sonho que havia desde o século XIX por poucas pessoas, mas havia essa imaginação de que o Brasil tinha que voltar a ter eh, linhas de comunicação, linhas de relação comercial e tudo com nossos vizinhos do Pacífico, ou seja, a relação Atlântico-Pacífico, que nunca conseguiu deslanchar, mas que agora já começa o processo. E esse Brasil que vocês vão viver, dada a juventude de vocês, já vai ser um outro Brasil, porque será um Brasil que, mesmo com todas as reações e riscos que podem acontecer, porque nós estamos numa situação geopolítica delicada, né, por causa dos Estados Unidos. Nós estamos nos beneficiando, os Estados Unidos botou em quinto lugar a América do Sul, e eles só se interessavam quando havia movimento que eles achavam pró-comunista, então tudo não interessava muito, eles não davam bola, mas por causa da entrada da China, agora os Estados Unidos estão dando muita bola, sim. Então, vocês vão provavelmente a longo prazo nem diga a longo, a médio prazo, ou já, se é que já não estão, ter essas pressões, não é? Externas, por causa dessa conexão com o Pacífico e porque o padrinho dessa relação foi o capital chinês e os planos, né, da China, como é que chama isso, da BRI, né? Desse plano que eles têm, que agora esqueço o nome, mas que é bem grande, e que faz parte da América do Sul também. Então, tudo isso mostra que hoje o interesse de vocês é explicável por Foz do Iguaçu está numa situação em que vocês vão provavelmente competir a longo prazo com outros, mas principalmente vocês têm que entender quais são os fluxos que estão perpassando agora a relação do Brasil com o Pacífico. Esse é o ponto.
Pois é, são muitos temas que perpassam as fronteiras, né? Muito. Camilo, Laura, Luciano, querem fazer alguma colocação aqui, uma pergunta? Ótimo. Primeiramente, eu queria falar que é um prazer muito grande eu estar aqui, né? Não, Vocês. fala mais alto, mais alto. Tá me Perto do... ouvindo bem? Ah, agora sim. Sim? Ok. É um prazer muito grande eu estar aqui, né? É uma honra. Eu sou estudante de geografia e, naturalmente, geografia política tem os seus textos, a sua biografia, sua obra como uma referência. O seu trabalho ele é fundamental aqui na Universidade de Goiás, né, na Federal, e no curso Limes, né, no grupo Limes, que é o grupo que nós estamos fazendo parte. Então, primeiramente, eu gostaria de saber como que você vê a geografia política no Brasil hoje, né? Quais são os principais grupos dedicados ao estudo de temas desse campo da geografia? O tema da fronteira, que você está mencionando, né? Que o teu interesse era a fronteira, né? Sim. Não, o que aconteceu foi o seguinte: as universidades próximas à fronteira havia, como fui do CNPq, eu me lembro que eu notava e comentava com os colegas que praticamente todo o dinheiro de pesquisa ia para o urbano, seja que fosse que lugar no Brasil, pouco para a agricultura, digo na geografia, atenção, não em outras áreas, na geografia, no urbano. Eu não sei se foi isso, ou eu não posso dar uma resposta muito claras a respeito disso. O fato é que as universidades que foram surgindo ao longo de todos os estados brasileiros, que foi uma política começada pelo Fernando Henrique e depois continuou nos governos Lula, de você multiplicar as universidades federais, o que aumentou o número de pessoas fazendo pesquisa e com a ajuda do governo federal, do investimento. Então, eu acho que esse pessoal, é, por esses motivos e outros, provavelmente locais, regionais, curiosidade, chance de crescer aqui. A gente sempre tem vergonha aqui de pensar que o professor universitário tem que ser tímido. Mas tem muita gente que no interior do Brasil vê na universidade uma forma de você é, produzir e criar um nome para si, etc. Isso, ao contrário, né? Isso deve ser estimulado. E eu acho que isso levou às universidades, quer dizer, a disponibilidade de recursos. Essa disponibilidade é muito diferenciada porque há estados locais que também ajudam a pesquisa, mas a maior parte na minha época, era o governo federal. Hoje, eu não sei como está nessa distribuição de recursos, né? O fato é que, sem ninguém ter tido um papel de direção, houve o interesse de muitos pesquisadores por esse novo tema que não fosse o urbano em si, e outro tema. E essa questão da fronteira, provavelmente no futuro outras pessoas vão fazer, vão se interessar e vão descobrir outros elementos que levaram as pessoas na geografia e em outras áreas também a se interessar. É quase como se eles tivessem fome, nunca tiveram chance, e de repente surgiu essa porta e eles entraram. Vocês, na verdade. Goiás é uma outra situação, mas eu não vou falar de Goiás, porque eu já morei lá, inclusive, e na época eu fiz uma pesquisa sobre isso, porque é interessante. Goiás é uma outra história. É o famoso interesse público, né, Lia? Estudar sobre fronteira é de interesse público, então Não, mas até que fique público o interesse, é um caminho que a senhora demora. iniciou aí, foi uma das pessoas que iniciou. Luciano, É. quer comentar? Camilo, que aí antes. Ah, Isso é uma pergunta, um encontro muito informal, né? Então, podem Essa é a fazer ideia. qualquer tipo de pergunta. Quais são
os principais desafios que você enfrentou quando coordenou o projeto de proposta de estruturação da TDFF? O que que tem? Quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou quando coordenou o projeto de Um proposta? eu já falei, grana. Você precisa de dinheiro para fazer trabalho de campo. E para mim, geografia sem trabalho de campo é zero. Se você não for ao lugar, principalmente num país desse tamanho, altamente complexo, a gente não sei por que que o brasileiro acha que o Brasil é simples. Não é não, como um país, até um pequenininho, tem interesse de pesquisa, porque sempre tem questões, não é? Então, é ridículo isso. O fato é que, bom, em resumo, toda essa história de interesse, quer dizer, eu tive interesse, já contei para vocês, não vou repetir, foi o meu interesse particular. Deu sorte para mim, do ponto de vista da minha profissão, que eu fui uma pioneira nisso. Hoje já está mais do que espalhado no Brasil inteiro, faz parte dos primórdios. Hoje é outra situação, não é? E no interesse do governo, houve essa coincidência. Eu não acho que tenha sido uma dinâmica interna do governo brasileiro. Eu acho que foi a pressão externa dos eventos no exterior. E uma certa sensibilidade da nossa direção federal, algumas pressões também dos nossos vizinhos. Foram vários fluxos de interesse, digamos assim, que levaram a essa ampliação do interesse pela fronteira. Nós estamos falando das universidades, dos pesquisadores, principalmente na geografia, mas isso é muito petidinho. Para isso ter condição, tinha que ter um clima. Esse clima parece que sem ninguém ter tomado as rédeas e feito algo fundamental, mas houve um interesse do governo federal em estimular isso. Quem não gostou, aliás, de uma curiosidade, foram os militares inicialmente, porque os militares tinham como é que chama isso? O monopólio, praticamente, do conhecimento sobre a fronteira. Coisa, aliás, que eles devem ter tudo em arquivo, porque há anos eles são os responsáveis. E eles faziam trabalhos sobre a fronteira, levantamentos de informação. Isso é um tesouro de informação, mas quando eu comecei a estudar a fronteira, quando eu falo eu vou continuar falando que é mais simples, mas na verdade não haveria eu se não tivesse a universidade por trás e o CNPq e a CAPES dando as bolsas para os alunos virem estudar, não é? Então, eu sempre tenho que fazer essa observação, caso vocês pensem diferente, porque foi assim. Então, é, o fato é que hoje a situação é diferente. Então, há uma dinâmica já do pessoal. Agora, Goiás é interessante, porque Goiás foi à frente de Nós começamos na década de 60, na expansão do mercado interno brasileiro, fruto da política do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5. Toda essa área teve aquela expansão com a Belém Brasília, né? Vocês devem saber essa história já há muito tempo. E então, em outras palavras, isso foi uma outra história. Eu vou parar por aqui, senão eu começo a me perder em tanta história. Professora, eu queria pegar um gancho aqui naquela ideia que eu achei muito interessante quando a senhora disse que parece que o olhar para a fronteira veio só a partir do problema. Quer dizer, tem um problema lá, vamos começar a olhar esse negócio, porque não se pensou através do desenvolvimento, através E isso começa a pensar a partir do Fernando Henrique, realmente, quando a senhora diz lá aquelas obras da IRSA, as obras de integração, as infraestruturas, né? O interesse, Luciano, o interesse. As obras foram, na verdade, poucas em relação aos sonhos. Aos sonhos, é verdade. Hoje estão saindo algumas outras com outros financiamentos, Isso, né, de outras fontes. Mas interessante exatamente. aqui que eu vejo que nós compartilhamos aí 5 biomas, além dessas infraestruturas, né, com 10 países, né? É, e
E os problemas persistem. O tráfico de drogas, o contrabando, o Nunca tráfico. vai acabar. É, Pode tirar o cavalinho da chuva. o que Isso me faz chama, parte da fronteira. o que me chama a atenção, Lia, é que o Estado brasileiro tem sido tão letárgico que, quem sabe, para poder securitizar determinadas áreas de infraestrutura e também trabalhar o desenvolvimento, que, quem sabe, pode ser um grande antídoto para tudo isso. Quer dizer, nós vimos aqui nas pesquisas do IDESF que os meninos com 15 anos têm uma evasão escolar muito maior. Quando ele entra no ensino médio lá, ele sai da escola porque tem um grande atrativo. Se ele está em Belo Horizonte, se ele está em Goiânia, ele, quem sabe, pode ser em Graxate, pode ser outra coisa. Mas aqui não, aqui ele vai para a Barranca do Rio e ganha muito dinheiro, ganha mais do que qualquer outra profissão de início, né? Como é que isso acomoda ao longo do tempo? Que políticas? E naquele trabalho do grupo o Hertz, aquele trabalho que a senhora entregou no final do governo Dilma, começo do governo Temer, foi Da publicado, segurança. de segurança, como é que isso conversa com o desenvolvimento e quanto nós já andamos, quanto isso é possível fazer? E se, ainda na pergunta, se é possível, se aquilo é um processo metodológico que podemos replicar e atualizar ao longo do tempo? Sim, podemos. Já vou responder pelo final. Claro Bom, que é possível. Só que vocês é que têm que desenhar a pesquisa. Veja, nós levamos uma vantagem, porque o Ministério da Integração Nacional, quando nos contratou, ele ampliou o escopo da minha pesquisa, que era de um grupo de pesquisa do FRJ. Então, ele ampliou isso, dando a força do governo federal através do Ministério da Integração, um ministro que era forte e uma série de o apoio do gabinete civil, né? E tudo isso. Agora, você falou uma coisa letárgico. Deixa eu só te dizer, depois que houve essa. Não, porque não é justo em termos de comparação com nossos vizinhos. Nenhum país da América do Sul, da América Central e, mais curiosamente, nem dos Estados Unidos. Estados Unidos tem pouca pesquisa de conjunto sobre suas fronteiras, porque eles estão interessados, é outra economia, outra sociedade, com o conteúdo do território. Na época que eles se interessavam, depois eles passaram a se interessar só pela financiarização, isso acabou para os Estados Unidos, e agora, talvez, em algum momento no futuro, isso volte lá. Mas isso não. Então, nós não fomos letárgicos. Nós talvez não tenhamos sido dinâmicos continuamente. Isso é verdade. Então, você tem o grupo que se interessa, uma pesquisa que vai, mas não há continuidade, né? Aí é uma outra questão, talvez sociológica, psicológica, porque eu acho que no Brasil há ainda um país que tem enormes recursos, mas acha que tem pouco, porque, na verdade, outros elementos entram. A gente sempre acha que a gente é mais atrasado que os outros, mas quando eu fui apresentar para os nossos vizinhos a inveja deles e a raiva deles, não pense que o Brasil é muito popular com os nossos vizinhos, porque eles nos veem como um país enorme, não esquecem que aprenderam na escola, nos livros deles didáticos, que o Brasil foi tirando o terra dos outros. Na verdade, isso não é certo, exceto, como vocês devem saber, o Acre, mas não é justo. Mas, em todo caso, não importa. Então, a gente não é letárgico, Luciano. O que nós não temos é continuidade, algo que regimes, entre aspas, democrático não tem, porque muda o governo e também é importante prestar atenção nas fontes de financiamento. Você vai dedicar algum dinheiro, depende do ministro. Se ele tiver força política, ele consegue. No caso, por exemplo, do Ciro Gomes, ele tinha isso por causa da conexão dele com o José Dirceu, que era uma pessoa, ele né? Está vivo, extremamente inteligente, que conhecia muito essa parte da política de desenvolvimento, porque foi de outra geração também. Então, excelente.
em resumo, não acho justo você falar que a gente é letárgico. Quem sabe pouco cooperativo com os vizinhos. A cooperação internacional nossa ainda é muito morosa, né? Quem Não sabe. faz mal, isso não faz mal, porque, por exemplo, foi muito interessante. Agora a Europa está em franca decadência, está na maior crise. O que ela vai, quando ela renascer, não vai ser a mesma Europa. Mas quando nós fizemos esse projeto, e adiante, na década de 2000 e 2010, ah, imediatamente baixaram aqui os europeus da França, pouco da Inglaterra, interesse que a gente publicasse no exterior em alguns lugares. E o que é que eles queriam estabelecer? Que esse interesse pela fronteira, que eles já tinham tido, mas tinham abandonado, por motivos históricos deles, inclusive, até alguns justificados, outros não, eles não queriam que a gente achasse que poderíamos desenvolver isso sem eles. Porque a gente manda o pessoal para estudar no exterior, fazer tudo isso. Então, isso para eles é dinheiro. Para nós é uma chance de desenvolver. Para eles é que cada aluno que eles recebem para fazer bolsa no exterior, eu sei porque eu fui uma bolsista no exterior, pago pelo governo brasileiro, ele tem que ser pago pelo governo brasileiro, não por eles. Então, eles têm maior interesse, é um grande negócio, né? Agora, com a criação de vários programas de pós-graduação, isso diminuiu muito. É mais fácil você ir para fazer um pós-doutorado do que propriamente um doutorado, né? Mas isso Camilo, eu quero sinto te que Lia dizer. Machado está com saudades de ouvir a sua voz, de como orientando dela. Quem? Camilo vai falar agora. Ah, tá ótimo, Camilo. Então, A última vez que eu vi o Camilo, a gente estava almoçando um ótimo almoço com Clóvis Notório, não foi isso? é lá na Gávea, é Na isso mesmo. Gávea. Tem a foto desse encontro aqui na minha sala até hoje. É. Lia, o grupo RETS, ele foi, durante muito tempo, a referência nos estudos de fronteira do Brasil. Ele Há foi 20 anos atrás, né? ele foi fundamental e ainda hoje ele tem a sua marca, né? O meu grupo aqui em Goiás chama Limes, muito inspirado pelo nome RETS, Ah, né? achei Então, normal. É. em latim, né? E a gente tem, então, uma referência até hoje, o grupo e os trabalhos do grupo. Eu queria que você comentasse como está o funcionamento do grupo RETS hoje e, no seu entendimento, quais são os principais grupos de pesquisa que estudam a fronteira do Brasil atualmente. Bom, então, a primeira parte, o RETS, o nome RETS, é que eu dava um curso no Fundão de redes, né? Redes e território. E falando com uma aluna de doutorado, que depois fez concurso, passou e virou colega, a Rebeca Steinman, e a outra também ex-doutoranda, e que depois passou a ser professora também da universidade, a Letícia. Esqueço agora o último nome dela, mas é até a mais próxima. Hein? Ribeiro. Letícia Ribeiro. Isso. É a mais próxima a mim, porque exatamente quando eu fui em direção à aposentadoria, eu decidi que o RETS, como um centro de pesquisa, um núcleozinho de pesquisa do UFRJ, ele deveria acabar e começar uma nova fase com outro nome, outra direção, outra feição. Por quê? Porque as coisas mudam. Se você fica. Eu me lembro, porque eu fui testemunha disso lá no Fundão. Nós tínhamos um professor, Hilga Sternberg, que era uma grande figura, um homem que criou muita coisa na época da Universidade do Brasil, isso no final da década de 30 e no início da década de 40. E depois se estendeu isso, foi útil porque dava um nome a um grupo, mas, na verdade, não é possível. O Brasil muda, o mundo muda, e as pessoas ficam na mesma
no mesmo sonho, digamos, você tem que fazer ajustes. Então, eu achei que, com a minha aposentadoria, o ideal fosse que uma delas, ou deles, mas cada um se interessava por temas que tinham a ver, foram até filhotes dessas pesquisas de fronteira, mas com interesses muito próprios e formas de ver. E isso é bom. Não é legal, nem você consegue estabelecer um grupo que tem uma série de propostas e que elas propostas e o grupo dure para sempre. Isso precisaria, primeiro, que fosse um hard research, quer dizer, uma pesquisa pesada, que não é na Casa da Geografia, porque ninguém dá bola quase, né? Agora, no exterior, dão por causa da geopolítica. Mas, em geral, aqui no Brasil, geografia é secundário, né? Então, eu achei que tudo isso para meio que justificar por quê. Então, cada uma delas foi fazendo seu caminho. Não havia motivo, nem eu estimulei que se fizesse como uma herança, sabe? Como se é um feudo que você deixa para. Não. Você faz de novo. O Brasil é muito. Tem muita coisa para fazer para você já. Como é que chama? Congelar um grupo, sabe como é que é? Nenhum conseguiu. Tinha um grupo excelente na USP sobre tráfico de drogas, era excelente. Mas também lá eles resolveram, porque não dá. Você precisaria virar uma instituição em si, não é? E isso não é o caso, né, dessa pesquisa. E, principalmente, eu me senti super à vontade de fazer isso, porque se multiplicaram os núcleos de pesquisa sobre fronteira. Hoje, vocês quiserem fazer o encontro só do pessoal de pesquisador de fronteira, vocês vão encontrar muita gente, e de vários estados brasileiros. Então, isso já se difundiu, não é, Camilo? Eu acho que não precisa. Vocês são jovens, pode no futuro surgir uma situação em que isso volte a se apresentar, e aí vocês vão decidir. Não é? Eu estou falando do período em que eu estou viva. Depois, vocês é que estão com a bola, não é? Bacana. Lia, eu sei que as regiões de fronteira são imensas, várias cidades com diversos perfis, mas na opinião da senhora, os desafios que essas cidades de fronteira tinham há 30 anos atrás são parecidos ou são os mesmos da atualidade? Na percepção da senhora, o que é que mudou? Se mudou alguma coisa? O que é que esses municípios enfrentam em termos de desafios? Não, aí isso vai. Eles refletem exatamente o que você já sabe, e nós todos de orelhada, que é totalmente diversificada a situação das cidades fronteira, como a geografia mostra, né? Não há nenhum padrão, né? Mesmo a fronteira, por exemplo, entre Colômbia e Venezuela, em que você tem dois núcleos muito interessantes, que nos nossos membros lá do REDS no passado fez uma ótima pesquisa, o André, é, sobre isso. É, até lá, quer dizer, cada lugar de fronteira tem elementos em comum, contrabando, todos têm. Distância do centro, no caso do Brasil, todos têm praticamente, embora o sul, mas principalmente por causa do quê? Rede viária e uma cidade que estimulou isso, que foi São Paulo. Foz do Iguaçu cresceu em função de São Paulo, do interesse de São Paulo, do apoio do governo federal, das relações com o Paraguai e das redes internacionais ilegais e algumas legais. Por exemplo, a rede que se estabeleceu desde a década de 60 entre o Paraguai e a China, você vê que isso não é a China de hoje, era uma China em desenvolvimento. Eles, por motivos de uma história própria, se interessaram em fazer o Paraguai um ponto de venda para o Cone Sul, mas
em princípio, seria para a América do Sul, mas não foi, foi mais para o Cone Sul, que Foz do Iguaçu e é, o Paraguai, eu diria, o leste do Paraguai, não é? O oeste e o norte do Paraguai é outra história. Agora está mudando, há algum tempo já está mudando. Mas esse núcleo foi importante por causa de São Paulo, basicamente, né? Foz do Iguaçu não seria o que é sem São Paulo, né? A ponte de vocês. E também o próprio estado do Paraná. Porque vocês têm que entender que eu posso falar isso para vocês, porque eu cheguei uma vez convidada pela Câmara, lá em Brasília, falar para um grupo muito pequeno, porque quase ninguém estava interessado nisso, mas tinha um grupo lá que estava. O estado do Paraná, quando houve a crise da economia, eh, da América Latina e do Brasil, na década de 80, final da década de 70, no segundo choque de petróleo, final da década de 70, quando entrou 1980, estava acabando os regimes militares, nenhum dinheiro praticamente, uma crise generalizada interna que nós conseguimos segurar do ponto de vista político, mas havia uma crise econômica muito grande, que inclusive incluiu o México, outros países também, chamada crise da dívida, que tem toda uma história que na época foi meio entendida e hoje já se sabe qual é. Uma história complicada, complexa e feia, de certa forma. Mas, em todo caso, isso foi útil, não é? Porque, bom, não vou começar a contar uma outra história, é tanta história, quando vez você me faz uma pergunta, eu enveredo um outro tema. Bom, a tua pergunta, qual é o teu interesse? Assim, O- qual é a Se os resposta que desafios dos está municípios de buscando? fronteira de hoje são parecidos com os de 30 anos atrás, por exemplo, em termos de investimentos em infraestrutura, Ah, sim. comunicações, energia, Não. Então, olha só, segurança. já entendi. Olha só. No meu entender, o que acontece é o seguinte: sim, há muito dinheiro, interno e externo, para fazer conexão com o Pacífico. Esse é o ponto hoje. Desde a Amazônia, Acre, Peru, até Foz do Iguaçu, o fato é esse. Houve um período em que essas cidades de fronteira cresceram. Agora é diferente. Por quê? Porque elas não precisam mais ser só de fronteira literal, como Foz é. Foz crescerá, eu estou falando de Foz, porque vocês no momento estão aí. Foz agora está enfrentando um contexto geográfico, geopolítico, econômico distinto dos últimos anos. Por quê? Porque, como ela tem relações com o exterior fortes, antigas e fortes, mesmo mudando, permanece, não é? Tem altos e baixos, mas permanece. Isso é uma. Como é que chama isso? Um fato que não muda. É isso que está aí, que tem que ser estudado. Como isso vai se desenvolver, depender de outros, que não só a dinâmica da própria cidade, mas certamente vão aparecer outras. Talvez lá em Mato Grosso, eu imagino que com o término da estrada para o porto lá do Peru, e com estímulo a que não se faça mais pelo Atlântico, até por razões geopolíticas, porque o Atlântico, em futuro, guerras ou tensões dos países interessados no Atlântico, está levando também o Brasil a se interessar cada vez mais na geopolítica da América do Sul, pela saída pelo Pacífico, afora o fato que o nosso principal parceiro comercial é a China, não é?
de Mao Tse-tung, como se dizia na minha época, a China de Mao Tse-tung. Havia a China como é que é aquele imbecil do outro, lá na ilha de Taiwan. O fato é que tudo está mudando, é isso que eu quero chegar. Tudo é possível agora. Vai ser igual à história que eu estou acabando de pipocar aqui? Vai ser diferente, o mundo está mudando, né? Os meios de comunicação estão mudando, a geopolítica está mudando. Não haveria nada disso que eu estou falando novo, construir infraestrutura. Nós estamos construindo, está tendo a televisão para as pessoas verem. Eu outro dia fiquei surpresa, uma pessoa que não é geógrafa tinha visto e estava impressionada com isso, não é? Como é que apareceu isso? Eu estou desconfiada na teoria da conspiração que tem um dedinho de São Paulo nisso. Porque São Paulo é o nosso, como é que chama isso? O motor, né? Ainda é. Eu achei que estava caindo, está nada. Eles têm interesses espalhados em todo lugar, Goiás, por exemplo, né? Imensas fazendas, Mato Grosso, então nem se fala, Mato Grosso do Sul, né? Então, e São Paulo sabe das coisas e tem interesse. Ele ficou um pouco parado, mas agora ele está vendo de novo, está vislumbrando de novo novas condições para os seus contatos. E um deles fundamental é com o Pacífico, por causa do quê? Do Sudeste Asiático, da Ásia, da China. A gente só fala da China, mas, na verdade, é todo o Sudeste da Ásia, né? É a China, o Sudeste da Ásia. E agora outros países do continente asiático. Então, o mundo está ficando mais próximo, mais conflituado, de certa forma, mas muito mais interessante do ponto de vista comercial, não é? Perfeito. Então, o Foz do Iguaçu tem que ser visto, já que vocês estão aí. Nesse contexto, é isso que eu estou querendo aqui defender. Sempre foi, de certa forma, mas era mais o contexto regional e nacional. Foz, Paraguai, né? Relações com. Eu até pensei em vocês, antes de vocês falarem comigo, por causa daquela briga do Trump agora com o Canal do Panamá, não é? O Canal do Panamá teve importante conexão com Foz do Iguaçu, porque ele onde entrava. Era não só por avião, via São Paulo, ou via outros lugares da América do Sul para Foz. O aeroporto, inclusive, ficava do lado do Paraguai, ainda é, né? Imagino que o aeroporto internacional. Não, hoje já tem um de Foz, nacional, né? Tem? Temos um em Mas as Foz. mercadorias que vêm para o Paraguai, muitas delas desembarcam no aeroporto do Paraguai mesmo, né? Mas tem Isso. conexão Paranaguá ainda, tem Santos, tem outras conexões que Ah, permitem do Paranaguá, mas aí é de navio, não é, Luciano? navio. Muitas mercadorias vêm de navio. O Paraguai tem um entreposto tanto em Paranaguá quanto em Santos, mas Santos, por lei até, porque nós fizemos esse acordo. Né? é Você isso acha aí. ruim, é? Você fez Não, uma eu cara acho que não de tem que muito ser. entusiasmo, não. Não, tem que ser, tem que ter saída para o mar, é o Pois acordo. é, mas é. É Agora, uma vocês estão tendo também com o Pacífico, eu imagino, agora. É, o Porto de Iquique também recebe muitas coisas. O Paraguai recebe muitas coisas via Porto de Iquique, Antofagasta, também usando os portos de Buenos Aires e Montevidéu, usando a hidrovia, inclusive, Paraguai-Paraná, para escoamento da soja, do grão paraguai. Largamente utilizada. Hoje o Paraguai, quem sabe, seja o país da América do Sul aqui com o maior número de barcaças que opera no Rio Paraguai, Olha, nessa hidrovia ao longo de é que já tem muitos anos essa hidrovia. essa Deve estar, estrutura, acho que uns 30 são muitos anos. portos, sem É. dúvida. Olha que É, Desafios bons, beleza. bons desafios. é, Muito. Vocês vivem uma época e um lugar fantástico, mas vocês têm que prestar atenção ao Pacífico e à geopolítica internacional. Vocês têm que saber, porque às vezes aparece no lugar e quem mora lá, vive lá ou trabalha no lugar, não tem ideia dos fluxos maiores que estão influenciando a situação local, né? é Isso, verdade. vocês são obrigados a fazer isso, né? É É um E verdade. exercício dependem diário, disso, hein? grande dinâmica, um exercício diário, realmente. Essas evoluções, e
Afora as relações locais e regionais. Tem as Horas que internacionais, as locais e regionais. são impactadas por esse movimento maior que To- muitas Todas vezes elas, todo o todas tempo elas. todo, né? Não, Então, é um caso Foz do Iguaçu, inclusive didático, quase, sobre a complexidade das redes, né, em relação ao núcleo de fronteira, que deu certo exatamente, nesse belo sentido. laboratório, belo É, laboratório. mas não foi por causa do Paraná. Eu comecei a falar e não falei para vocês. Durante a década de 80, que teve a crise, o estado do Paraná foi o único que teve o PIB que cresceu. Por quê? Porque o estado do Paraná, durante a época da crise, começou em 80, se dedicou a introduzir o contrabando e o dinheiro do contrabando na economia paranaense. Veja bem, isso não é só do Brasil, não é só do Paraná, então ninguém precisa ficar arrepiado por causa disso. Colocou até o entreposto do Banestado lá em Cidade Leste, que deu não depois. Exato, exato. Não, mas eu acho isso extremamente importante de certa forma, positivo, porque se não faz. Uma andorinha não faz verão, né? Você tem que mudar de, De eixo. de sócio, digamos assim, para sobreviver. Lia, nós já estamos nos encaminhando mais para o final da entrevista. Quer dar uma Isso. pausa? Quer beber uma água? E a Não, já gente. tenho água aqui, pode É? ir. A gente acaba mais Então tá cedo. bem. Camilo, Luciano, Laura, querem pensar aí em duas perguntas e fechamos? A gente tem mais duas aqui. Uma que vem lá de Manaus, o professor Ricardo Nogueira pediu para eu Ah, Ricardo mandar um Nogueira, abraço. é ótimo. Ele queria saber de você, na sua opinião, o que que seria a medida do Estado brasileiro mais conveniente para diminuir a tensão que paira sobre aquela região do Arco Norte, né? As sociedades fronteiriças que têm convivido com a crise da Venezuela e a ampliação do tráfico de drogas, né? Com a presença do PCC, Comando Vermelho já na Né? região fronteira. Mudou o gerenciamento, né? O tráfico sempre está aqui, tá aí há décadas, né? Nessas áreas. Só que agora, o que mudou e se sofisticou porque se relacionou com o externo, o que eu estou falando para vocês do interno, e o Ricardo pode pensar a mesma coisa em relação ao tráfico, que é internacional, vale para os dois, de certa forma, entende? Então, a única coisa que eu acho que o Amazonas está um pouco, a meu ver, não desperto, é que eles não estão vendo o Amazonas nesse contexto Atlântico-Pacífico e mudanças de circulação na América do Sul e de relações na América do Sul. Então, isso é importante. A Venezuela, por exemplo, que você falou, e que é muito importante para Roraima, por exemplo, Roraima, como eles gostam de dizer, não é? Então, tem isso. Mas tudo isso não mudou muito, mas o que mudou foi, eu digo, em si, o mecanismo não mudou muito, mas mudaram as relações dentro de outro grupo de relações, são sistemas, um em cima do outro, diga, um dentro do outro, né? O que torna complexo o sistema. O Amazonas, eu acho, ele não tá, como ele é muito grande, o estado, e pouco povoado, eu acho que ele não está acostumado a ver o Amazonas em relação à América do Sul. Um pouco, sim, em relação à Amazônia sul-americana, mas não a América do Sul, a América Central, o Amazonas, na época do final do século XVIII para o início, o pessoal que morava em Belém do Pará, na Amazônia, eu estou falando agora, não no estado do Amazonas, onde está Ricardo. Não. No caso eles diziam o futuro é a relação com o Caribe, eles falavam. E o Caribe era importante na época por causa dos Estados Unidos. Mas eu não vou entrar nessa história, senão eu me perco outra vez. Então, é isso. Agora, o Amazonas ele tem que olhar, é um estado imenso, mas ele tem que olhar o contexto agora. Mudou o contexto da América do Sul, da América Central vai mudar também, está mudando, aliás. Eu não sei se vocês acompanharam a briga
entre China e Estados Unidos, mas principalmente os Estados Unidos, né, com o governo panamenho, por causa da questão do canal do Panamá. O que é ridículo, tudo isso é meio teatro, porque estão construindo já a outra no México, que vai praticamente substituir em movimento comercial o do Panamá, que existe agora, né? Que eles estão construindo no México mesmo. Portanto, é um exemplo de como hoje as condições são muito maiores de você fazer grandes obras que mexem com o território todo, às vezes territórios distantes. E isso, para o geógrafo, é fundamental, embora seja difícil de estudar, é certo. Mas existe muita estatística que nós não exploramos, sabe? Eu lembro uma época que eu encontrei estatísticas para exatamente saber os portos de... Como é que chamava isso? Livres, né? Assim, que tinha estatística sobre isso. Acabei que eu não fui por aí, fui pela questão da fronteira, né? Agora, vamos ver se tem mais perguntas. Além Camilo, Laura? Mais uma aqui é sobre a terminologia. Você falou do termo cidade gêmea, mas a legislação brasileira também utiliza localidades fronteiriças vinculadas É, e alguns acordos e as listas, às vezes, não incluem as cidades consideradas gêmeas, incluem outras. sim. É o caso, por exemplo, na fronteira do Brasil com a Argentina, o acordo coloca Capanema como localidade fronteiriça vinculada. E a portaria do Ministério da Integração não considera Capanema. Quer dizer, você acha que os ministérios não dialogam e não utilizam as terminologias? Eu me lembro que o Exército ele divide a faixa de fronteira em 4 áreas. São 4 comandos militares. E a proposta do PDFF divide em 3, né? Arco Sul, Central e Norte. O Exército ainda conta com um arco amazônico, além desses 3. Que se sobrepõem. O arco amazônico se sobrepõe ao arco norte e uma parte do centro-oeste. Porque, de fato, entre Rondônia, Acre e Rondônia, estão nas duas, né? Tanto no arco norte como no arco sul. Mas a gente teve que tomar uma decisão. Isso são, veja bem, a divisão em regiões é um instrumento de entendimento. Ele não está escrito em pedra para sempre, não. Você pode mudar, não é? Agora, a cidade gêmea que aconteceu foi o seguinte: eu dei esse nome Cidade Gêmea por causa da. Me lembrando de onde eu fiz próximo da cidade, lá nos Estados Unidos, de Minneapolis, Saint Paul, e que é lá chamado Twin Cities, Cidades Gêmeas. Foi por isso que eu tive a ideia. Porque a gente, às vezes, bota o nome, não é estrito senso científico, é mais para você atrair a atenção das pessoas. Esse nome, Cidade Gêmea, é fácil de falar para passar para os outros o que se quer com isso, como isso cresceu, não é? É óbvio que elas não são gêmeas, elas têm várias condições geográficas, às vezes são até distantes uma da outra, às vezes são, como no caso de Foz do Iguaçu, não é? Então, muito próximas e outras. Não, então foi o nome que foi dado, que eu dei. Na verdade, eu dei e batizei. Mas na época, veja, isso era algo que nós acabamos de falar agora, 1 hora já, sobre essa evolução de estudos sobre a fronteira. Ninguém dava bola. Então, foi fácil dizer, não, isso é cidade gêmea, mas ela não é gêmea, e há várias cidades que não são nem próximas, mas cujo contato é mais forte entre elas do que com o resto. Essa era a ideia inicial da cidade gêmea, não é? E era para ser transfronteiriça. Não que não possa ter cidade gêmea entre estados brasileiros. Até pode, tem.
mas ninguém fala, não usa esse nome. O IBGE, isso, Camilo, que você falou, levantou, o IBGE adotou cidade gêmea, ele disse. No momento que ele fez isso, e as pessoas começaram a reconhecer, confessar aos municípios e tal, tudo isso tem a ver com a esperança de obter algum dinheiro, recurso federal, para, via essa entrada conceitual, digamos assim, você conseguir. Então, as pessoas começam a prestar atenção no nome que você dá, né? Do ponto de vista geográfico e político, só na política econômica, porque, na verdade, a cidade não é gêmea, não é? Então, é uma cidade gêmea por causa da intensidade de relações. Isso é difícil, eu vivo falando isso, mas as pessoas se prendem. Eu não sei o que é, a nossa mente literal, eu acho, né? A gente quer. O IBGE botou cidades gêmeas. No momento que ele fez isso, todo mundo ficou zangado, porque, puxa, eu não sou cidade gêmea, eu sou tão bom quanto o meu vizinho que ficou com cidade gêmea. Então começou essa confusão. Isso não tem a menor importância do ponto de vista histórico, do ponto de vista atual, dinheiro. Toda vez que você vê briga entre lugares por nomes, por isso, tudo tem a ver com dinheiro, entende? Não é E nada hoje, geográfico, não é nada e conceitual, não hoje é geopolítica, é dinheiro. Simples. é Quer dizer, não é interessante simples, que mas hoje essa denominação cidade gêmea faz parte de legislações, como é o, isso, isso. como é Então o passou a caso ser importante. é importantíssimo das lojas francas, que só é possível em denominadas cidades gêmeas, que tenham delegacias da Receita Federal. É, Isso. delimitou um Não, processo, não só mas pode, você tem razão em levantar, Luciano, isso, porque é um fato. é um fato. Passou a ser de fato importante. E eu Sim, diria mais, por causa disso, que é algo novo, discutível, mas novo, outros países, na fronteira do Canadá e dos Estados Unidos, eu vi americanos dizer assim, a gente devia ter algo similar. Né? Eles é que inventaram o Twin Cities, mas o Twin Cities deles é entre dois estados locais, não é internacional. O nosso foi internacional. Então é novo. professora mãe das cidades gêmeas, que maravilha. É bom, não É, sei. O importante agora não é nada disso, viu, Luciano? O importante é que vocês vão ter que sobreviver às mudanças geopolíticas hoje do mundo. isso. Camilo está aí, que gosta também de geopolítica, para para a gente ver as nossas possibilidades no futuro de crescimento, de desenvolvimento, tanto do ponto de vista econômico, estratégico, social. Vocês me mandaram praticamente, eu entendi assim, falar da Política Nacional de Fronteira, nós não falamos, né? Não tem nada de novo na PNF. Na verdade, ela é requentar, ampliar algumas coisas, mudar um pouco digamos assim, em homenagem ao governo Lula, puseram mais coisa do social dentro dessa nova de 2024 Política Nacional de Fronteiras, né? Mas o que não mudou, eu acho, não sei, vocês vão poder dizer isso melhor que eu, foi a aceitação do Estado local em relação à fronteira. Você entende? Por que que o Paraná, eu estava falando e interrompi, mas depois, não sei se vocês pegar o ponto, né, que durante a crise, o que o Paraná fez? Ele permaneceu com as relações informais e ilegais, do qual Foz do Iguaçu foi um ponto. E com isso ele se sustentou durante a crise. Quando a crise acabou, normalizou, mas já ampliado isso. A dinâmica das relações muda tudo, né? Então, essa dinâmica, por exemplo, cidades gêmeas, né? Ela pode ser gêmeas hoje, amanhã é outra, porque a outra cresceu, que é mais importante que aquela. Quer dizer, isso tudo é móvel, né? Não é para sempre. Não está escrito em pedra, como dizem. Pelo menos nós cinco aqui pesquisadores, nós estamos nessa mobilidade em estudar as fronteiras.
Então, por isso a gente te agradece mais uma vez, Lia, por esse espaço de Eu conversa é que conosco. agradeço. Camila e Laura, Luciano, querem fazer um agradecimento e aí eu finalizo por aqui com a Lia. Lia, muito obrigada, de verdade. Foi um grande prazer. Daqui. Eu é que agradeço a vocês. Porque eu achei que ninguém mais nem estava se interessando tanto por fronteira. Não, olha, o que nós podemos assegurar para a senhora é que nós nos comprometemos a continuar estudando as fronteiras, ampliar os debates e levar pelos meios de comunicação para todas as partes possíveis. A gente está com a proposta de um atlas das 33 cidades gêmeas. A gente vai fazer a parceria, a Universidade Federal de Goiás com o IDESP, e a ideia é publicar no ano que vem esse material com os dados dessas 33 localidades. E enfatizando que vai ser diferente, porque a gente vai trazer informações dos países vizinhos, né? Algo que o IBGE não faz, ele muitas vezes só deixa as Não, informações do lado não, ele brasileiro. é proibido até por lei, ele só pode trabalhar no território nacional. Então, isso é importante. Tem um atlas que eu estava falando outro dia, não foi? Com a Oi. Heloísa. Tem um atlas feito pelo Carlos Milani na UERJ, no Instituto, que tem lá, né? Eu sempre esqueço as iniciais, né? Ele fez um atlas, se eu não me engano, ele fez um atlas da fronteira no mundo, não só do Brasil. Ele fez uma coisa mais ampla, que talvez seja. Eu acho que está aí na internet. Já fez alguns anos, uns 3, 4 anos atrás. E seria interessante vocês consultarem também, né, para ver a abordagem. Né? O ponto todo, Camila, é a abordagem. É. Excelente, excelente, professora. Professora, muito obrigado, uma satisfação. Não, E somos eu, todos brasileiros, menino. eu, Temos que colaborar. excelente, excelente. Eu digo, reforçando aqui a fala da Elo, eu digo que Eu é nós, que nós agradeço. gostaríamos de poder lhe provocar mais vezes. Pode, eu estou aqui. Eu não dou mais aula, graças a Deus. Não, não graças a Deus, eu gostava. Agora estou muito velha para isso. Imagina, com Canso. todo, tem nada, tem muita experiência e tem muita vivacidade. Eu E gosto de paixão pelo tema. geografia. Agora eu gosto da geopolítica, estão acontecendo, coisa está mudando o mundo todo. Vocês têm que ficar com o ouvidozinho conectado, porque isso vai ter efeitos no Brasil. E em vocês que estão na fronteira vai ter efeito também. É Tem que verdade. ficar com muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo. É É isso aí. verdade. Bom, estamos então com olhos e ouvidos atentos aqui e esperamos em próximas oportunidades breves conversar novamente com a Quando senhora para vocês trocar quiserem, ideias, se Deus quiser. experiências, debates. Esse é o intuito da pesquisa também, né? A gente está sempre Vocês discutindo estão os de diversos parabéns, temas. eu acho. Os Muito diversos bom. temas Jovem. sobre o que une, o que nos une aqui, né? As fronteiras. Então, continuaremos em novas conversas futuramente. Mais uma vez, Beleza, Lia, Heloísa. muito Foi um obrigada. prazer. Obrigada a vocês, então. Tchau, gente.